Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, não é o Zeca Pagodinho que é proposto na Bíblia. O nosso tema de hoje está aqui no provérbio de número 14, deixa aberto o seu texto aí, provérbio de número 14, e o nosso tema é entender o que a vida está te dizendo. Então você vai começar a perceber que não é deixar a vida me levar e a vida me leva para um léu, a deriva, né, um barco solto aí no lago, no mar e deixa aí no Atlântico, vamos ver onde é que isso vai parar. Não, não é isso. Você vai perceber que a sabedoria do prudente exposta aqui no livro de Provérbios, no capítulo 14, vai falar a respeito do ponderamento, certo? De ponderar onde a vida está te levando. Ou seja, a partir do filtro do que a sabedoria me deu, eu começo então a ponderar o meu caminho. Você note bem que isso ocorreu, por exemplo, com Moisés. Você pega um exemplar perfeito, que é o Salmo de número 90, você vai ver o Moisés no fim da sua vida falar: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Depois, lá no Novo Testamento, você vai ver o apóstolo Paulo falar isso em Efésios, no capítulo 5, lá no versículo número 15. E ele fala isso para os irmãos em carta, para que os irmãos vejais como é que vocês estão andando. Olha só a noção do ponderamento. Um pouquinho mais adiante você percebe isso em Filipenses, lá no capítulo de número 3, no versículo 14, quando ele fala avançando para o alvo. Quer dizer, só se avança para o alvo uma vez que eu pondero o caminho que eu trilhei. Então isso é uma noção muito bacana para que você possa aprender hoje a respeito desse tema tão maravilhoso que eu estou colocando aqui em cima de entender o que a vida está nos dizendo a partir do provérbio de número 14. Vamos para o texto, vamos extrair 5 lições aqui para nós hoje, tá certo? A respeito dessa sabedoria do prudente e esse ponderamento para a vida sábia. Beleza? Em primeiro lugar, dá uma olhadinha comigo aí no versículo de número 1, verso de número 1, quando ele diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então o texto no início fala sobre o governo inteligente da mulher. Note bem que todos os provérbios, do 1 até o 31, em todo o livro de provérbios, sempre ele vai fazendo essa, entre o que é justo e o que é injusto, o que é perverso e o que é íntegro, né? Então é bom que você tenha isso na sua cabeça, mas aqui ele tem uma lição preciosa quando ele fala que o governo inteligente da mulher. Note bem que a Bíblia reserva sobre a supremacia física para o homem, mas coloca a inteligência na mulher. E neste caso, o governo inteligente da mulher está no poder da língua. Note bem que ele não falou da força física, note bem que nós estamos falando de uma sociedade, às vezes, muito mais militar, uma sociedade muito mais espartana, onde a mulher ficava um pouco mais na retaguarda física, mas ela tinha a língua como a capacidade do próprio governo. Então o texto diz que a mulher sábia edifica a casa. Ela edifica com o quê? Com o braço físico, com a força física? Não. Ela edifica com a capacidade da língua. Então o texto aí diz que é a questão do governo sábio da mulher. Então vamos descer a níveis bem práticos, né? Como é que eu devo ponderar a minha vida então? Pondera a sua língua. Você que é mulher, está me escutando aqui agora, como é que você deve fazer isso? Ponderando as coisas como você fala, com seus filhos, com seus empregados, com seu esposo, com seu companheiro, não é? É assim que se deve ponderar, é assim que a Bíblia nos ensina. Número 2, se desligue de algumas amizades. Note bem aí no texto, como é que esse texto é muito forte com respeito a isso. Eu estou olhando no meu texto, está ventando demais, eu coloco aquele voa, tá? E é tão precioso que eu não quero perder o que eu quero falar para você, portanto eu tenho que escrever. Olha que o texto vai chamar aí, por exemplo, algumas amizades, como por exemplo de louco, perverso, infiel. Ele diz aí no verso de número 7, foge da presença do homem insensato. Então vai aqui uma coisa para você ponderar na sua vida, que é a vida do sábio e do inteligente, que é o seguinte: se desligue de algumas amizades. Você vai reparar no texto, toda vez que o texto fala do justo, ele fala do injusto. Então esse inverso é justamente algumas coisas que você deve se desligar. Então pense sobre o seu 2020, que você está vendo esse vídeo agora, pós-coronavírus.
se você não precisa se desligar de algumas amizades que, na verdade, só te trouxeram para baixo, de algumas influências, seja, enfim, pessoas muito próximas de você, pessoas que estão na circunvizinhança do seu raio de ação, mas pessoas que te levaram para baixo, que não tinha esse comportamento da mulher sábia, que não tinha retidão, que não tinha fidelidade, que não tinha um bom senso, que não tinha assertividade na vida. Então eu penso que uma maneira de você ponderar onde a vida está te levando é você se desligar de algumas amizades que não te trazem bem, ok? Terceiro ponto aí, olha, pondere sobre as suas escolhas. Olha comigo no versículo de número 8, depois 12, 16. 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. É entender o seu próprio caminho. Então procure entender, pondere sobre as suas escolhas. Olha o 12. Há caminhos que o homem parece direito. Pondere sobre isso. Talvez você está me perguntando, você, como assim eu vou ponderar minhas coisas de maneira prática? Pondere sobre as escolhas que você anda fazendo. Olha comigo também aí no versículo, anotei para você, 16, olha o 16. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato escolariza-se e dar-se por seguro. Então está aí uma visão maravilhosa de ponderamento da vida inteligente para você. Pondere as suas escolhas. Você está aprendendo aqui a ponderar as suas escolhas, a ponderar as suas amizades, não é? A se desligar de algumas amizades que não te trazem bem, estão te levando para baixo. Ponderar a sua capacidade da língua e do governo da sua própria casa, no caso da mulher. Então você está entendendo hoje coisas que são práticas para a vida inteligente, observar para onde a vida está te levando. Na verdade é você mesmo que leva a vida. Ok? É o contrário do Zeca Pagodinho. Depois, sobre os ponderes sobre o seu network. Olha comigo aí no verso de número 15. O simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O simples dá crédito a toda a palavra. Com quem você está se ligando? Você está dando crédito para qualquer pessoa? Para que governe a sua vida? Para que te dê laços comerciais, físicos, emocionais, afetivos, empresariais, caminhos para a vida? Então, tome cuidado, pondere sobre o seu network, com quem você faz relações e ligações. Pondere. Assim como as amizades, tem network que não compensa nem ter, e não compensa startar certas ligações na vida. E por fim, tome cuidado aí, pondere sobre as suas fobias, suas neuras, né? Seja uma pessoa mais serena. Olha comigo aí no verso de número 30, e a gente termina por aqui, quando ele diz que o ânimo sereno é a vida do corpo. Tá vendo? O ânimo sereno é a vida do corpo. Tá aqui alguns ingredientes sobre governo, se desligar de algumas amizades, assertividade com relação ao seu network, não é? Tomar cuidado e ponderar sobre algumas escolhas que você está fazendo. E por fim, cara, para com algumas fobias, com algumas doideiras, com algumas coisas que você faz na vida, sabe? Umas maluquices, umas coisas sem sentido. Presta atenção, o texto diz que a pessoa que é sábia, que recebeu de Deus uma vida equilibrada, ele tem que fazer valer na sua vida que ele tem a sabedoria, que ele bebe da fonte. Uma forma de você mostrar para as pessoas que você tem governo na vida é demonstrar ânimo sereno. Como é que você tem demonstrado que você é para as pessoas? Uma menina afobada? Uma menina translocada? Uma menina estranha, sem sentido, louca, toda hora está tomando uma decisão estranha? Agora ela está ali, agora ela está aqui, agora ela fez isso, agora ela foi para lá, e agora arrumou tal coisa, né? Quieta um pouquinho, seja uma pessoa mais serena. Olha o que o texto diz para você, entender o que a vida está te dizendo, tá? O versículo de número 8 nos afirma isso. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Deus abençoe sua vida.